Bom dia, bem-vindo e bem-vinda. Começa agora mais uma live da Bússola, uma parceria da Revista Exame e do Grupo FSB. Eu sou o Leandro Conte e você é o mediador desse evento. Hoje nós vamos falar de política. Vamos debater o primeiro ano e meio do governo Bolsonaro. Nesses 500 dias, houve mudanças expressivas na área econômica, como a aprovação da reforma da Previdência, a redução das taxas de juros a níveis jamais vistos no país, a aceleração dos processos de concessões de infraestrutura, pelo menos a discussão deles, não é? E agora, infelizmente, uma grande recessão trazida pela pandemia da Covid-19. Outro avanço recente foi a apresentação da reforma tributária para o Congresso Nacional. Na política, a turbulência foi uma constante, o que gerou várias trocas de governo, gerou também muita controvérsia na educação, na saúde, também na justiça, também a tema agravado com a pandemia. Na área internacional, o país mudou de posicionamento em vários órgãos multilaterais, deixou alguns aqui na América Latina e buscou uma grande aproximação com os Estados Unidos, além de ter gerado atritos com alguns dos grandes compradores de nossos produtos de exportação. Apesar de tudo, o apoio ao governo segue estável com as últimas pesquisas, né? Como elas mostram, e vamos falar sobre isso. E pode até aumentar agora com o auxílio emergencial se tornando permanente, com potencial lançamento do Renda Brasil para substituir o Bolsa Família e outros benefícios federais. Hoje nós vamos discutir esse tema com Alon Feuerwerker, Marcelo Tokarski e Márcio Freitas. O Márcio e o Alon são analistas políticos da FSB e o Marcelo Tokarski, ele é diretor do Instituto FSB de Pesquisa. Um bom dia para vocês. Obrigado pela participação. E vocês que estão nos assistindo podem mandar as suas perguntas pelo YouTube da Exame para que possamos passar aos nossos debatedores aqui para que eles possam responder as perguntas de vocês. E eu vou começar pelo Marcelo. Marcelo, como que anda a popularidade do governo Bolsonaro e o que dizem as pesquisas? Bom dia, Leandro, bom dia, Alon, Márcio, a todos que estão assistindo aí a gente. Leandro, o que as pesquisas dizem é que no período mais recente agora, no último mês e meio, o governo começa a recuperar parte do patrimônio que ele perdeu aí ao longo da pandemia. Desde abril do ano passado, o governo Bolsonaro vinha numa lógica ali que a gente sempre chama de 3 terços. Ele tinha, com pequenas variações, 1/3 de ótimo e bom, 1/3 de regular, 1/3 de ruim e péssimo. A única exceção nesse período tinha sido lá em agosto do ano passado, em que o governo tinha passado por um primeiro desgaste mais forte, que foram as queimadas na Amazônia. A popularidade ali de fato caiu, ele chegou a superar a casa ali dos 40% de ruim e péssimo na ocasião, mas logo depois, enfim, que as coisas se acomodaram, que o noticiário refluiu, o noticiário sobre a Amazônia refluiu naquela ocasião, ele recuperou essa mesma lógica aí de 3 terços. E o outro ponto fora da curva nessa trajetória aí, ao longo desse 1 ano e meio de governo, foi justamente agora, no período aí de abril, maio, início de junho, já na pandemia, no auge da pandemia aí de coronavírus, quando novamente o governo registrou uma perda de apoio. Mas é curioso a gente notar que não teve um fenômeno que a gente chama aquele fenômeno da escada, Quem avalia o governo como ótimo ou bom desce para o regular, quem dizia que era regular desce para o ruim e assim sucessivamente. O governo manteve mais ou menos esse patamar de 1/3 de ótimo e bom. A mudança que aconteceu na ocasião, estou falando aí de 2 meses atrás, é que muita gente que dizia que o governo era regular passou a ser mais crítico, passou a avaliar o governo como ruim e péssimo. Ele chegou a ter aí na casa ao redor de 45, em algumas pesquisas até um pouquinho mais, 45 pontos percentuais de ruim e péssimo. Mas desde o final de junho, início de julho, esse movimento de piora, ele se interrompeu e a tendência se inverteu, na verdade. O governo vem recuperando um pouco a sua imagem. Ele continua mantendo 1/3 de aprovação, 1/3 de ótimo e bom, mas o ruim e péssimo ele começa a recuar. Ele já está aí ao redor da casa de 40%, e algumas pesquisas já até um pouco abaixo disso. E aí eu vou citar rapidamente 3 fatores que eu acho que explicam muito essa mudança de comportamento aí do eleitorado, do brasileiro acima de 16 anos, que são os alvos aí das pesquisas de avaliação de governo. O primeiro deles, acho que o mais relevante, é o pagamento do auxílio emergencial. O IBGE divulgou no final da semana passada um estudo mostrando que 43% dos domicílios brasileiros, eu estou falando aqui de mais de 29 milhões de domicílios,
tem alguém que recebeu o auxílio emergencial. Nesses 43%, 43% de domicílios, vivem 105 milhões de brasileiros. É exatamente a metade da população, ou seja, de cada 2 brasileiros, 1 vive numa casa onde alguém recebeu o auxílio. O impacto dessa medida, ela, do ponto de vista, né, de avaliação de governo, ele é muito representativo. O segundo é que o período de melhora coincide com a própria doença do presidente, né? Enfim, ele foi diagnosticado, veio a público, ficou mais resguardado no Palácio da Alvorada, e doenças, né, de maneira geral, elas tendem a gerar, né, uma certa compaixão nas pessoas, e isso pode também, em menor grau, mas pode ter ajudado aí a arrefecer um pouco das críticas ao seu governo, que a gente vinha vendo aí até o final de maio, começo de junho. Em terceiro lugar, a gente tem a própria mudança de postura do presidente, né? Nas últimas semanas, ele diminuiu bastante as suas declarações polêmicas, com isso o noticiário também baixa um pouco a temperatura, e isso também pode ter ajudado. E tem ainda um quarto elemento, que é a reabertura da economia, né? Enfim, a gente está vivendo, em boa parte do país, a reabertura do comércio, o informal começa a poder voltar a trabalhar, o dono de restaurante, de uma loja, pode reabrir o seu negócio, e isso, de alguma maneira, como o presidente Bolsonaro sempre bateu, né, nessa tecla, foi muito criticado no início por isso, inclusive, mas ele pode estar colhendo frutos do ponto de vista da avaliação do seu governo, né, dessa reabertura gradual aí da economia, Leandro. Perfeito, perfeito, Marcelo. Eu queria perguntar para o Alon, mesmo com tudo isso, com esse apoio e as notícias na imprensa aparecendo, criticando o presidente, né, as polêmicas com o caso Queiroz, com a questão da Amazônia, nem isso é capaz de afetar esse apoio todo que o presidente Bolsonaro tem na população? Bom dia, Leandro, Márcio, Marcelo, você que está nos assistindo. Veja, os números eles são interessantes. No primeiro turno, em 2018, o então candidato Jair Bolsonaro, ele teve 46% dos votos válidos, mas esse 46% dos votos válidos correspondia a cerca de 33% do total do eleitorado, porque tinha o pessoal que não foi votar, que votou em branco, votou nulo, né? Então ele teve 1/3, mais ou menos, do total de votos do eleitorado, né? Do eleitorado no seu conjunto. E no segundo turno ele subiu um pouco e teve em torno de 40% do eleitorado. Agora, veja que interessante, se você olha todas as pesquisas hoje, o Bom e Ótimo, ele gira em torno desses mesmos 33%. E quando se pergunta a aprovação do governo, se aprova ou desaprova o governo, e quando se pergunta para as pessoas como a pessoa acha que o governo vai terminar, a aprovação e a expectativa de que o governo termine bem, ele gira também em torno dos 40%, que foi a votação que ele teve no segundo turno. Então, o que a gente nota, como você bem colocou e o próprio Marcelo já adiantou, é uma certa manutenção da fatia de mercado que ele teve no processo eleitoral. A gente pode acreditar isso a algumas coisas. Uma delas, talvez a mais importante, é que se trata de um governo totalmente novo em relação aos governos anteriores. Então, o período de graça é um período que tende a se estender, aquele período em que as pessoas dão crédito de confiança para o governo, né? E quando o período de graça estava, digamos assim, completando um ano e pouco, né, desde a posse, em janeiro de 2019, quando chegou em fevereiro, março de 2020, veio a Covid-19, né? E a Covid-19 teve, de fato, um efeito importante na popularidade do presidente no primeiro momento, ele perdeu popularidade, mas tem sempre um outro lado. O outro lado é que o governo sempre poderá colocar na conta da Covid-19 as dificuldades econômicas que ele está enfrentando no segundo ano de mandato. No segundo ano de mandato, normalmente é um momento em que as pessoas começam a perder aquela paciência com o governo. E agora o governo pode dizer, olha, eu estava fazendo tudo certo, é mais ou menos o que Paulo Guedes vem dizendo, né, o ministro da Economia. Eu estava fazendo tudo certo,
e, infelizmente, nós tivemos aí a Covid-19. E como também o governo tomou providências, e aí muito ajudado pela oposição, é até curioso, né? Porque, na verdade, quem está ajudando o governo a construir uma política social é a própria oposição, que trabalhou para aumentar o auxílio emergencial de R$200 para R$600, né? E, no fim, quem está capitalizando isso é o próprio governo. E agora a gente teve também a votação do Fundeb, do Fundo para a Educação Básica, em que os analistas, todos que analisaram ali a votação do Fundeb, disseram que o governo foi, de alguma maneira, sobrepujado pela Câmara, mas quando chega a hora de executar a política, de aplicar a política de reforço do ensino fundamental, naturalmente quem vai se beneficiar é o governo. Então, é essa situação que nós estamos vivendo. O governo ele teve um período de graça no primeiro ano e ele começou a enfrentar desgastes no segundo ano, mas ele tem uma explicação muito convincente para os problemas que o país vem enfrentando, que é a Covid-19. E no âmbito da Covid-19, ele tem trunfos para apresentar, especialmente o auxílio emergencial. É por isso que, na minha opinião, essa popularidade se mantém. Com uma característica, Leandro, você tem uma certa perda de substância do governo na classe média e um ganho exatamente nas faixas da população que recebe auxílio emergencial, mas a gente pode tratar isso mais adiante com mais detalhe, se for o caso. Perfeito, perfeito. Você comentou da economia também, eu vou estender essa pergunta para o Márcio agora. Márcio, bom dia. Falando de economia, o mercado sempre apoiou a política do ministro Paulo Guedes, não é? E ele já demonstrou desde o início o apoio às concessões de infraestrutura. Esse assunto está voltando agora, tem muitos estudos em andamento, né? Ainda que o responsável pelas concessões seja o ministro Tarcísio. Só que essas reformas propostas pelo ministro Paulo Guedes, que incluem as concessões, deram uma diminuída de velocidade no final do ano passado e aparentemente agora estão voltando, né? Com a reforma tributária tendo sido apresentada pelo governo na semana passada. Dá para dizer que esse governo é realmente liberal, como ele gostaria de ser lembrado? Bom dia, Leandro. Bom dia, Alon. Bom dia, Marcelo, a todos que nos assistem nesse momento. Sabe que o Brasil tem uma característica interessante de usar alguns rótulos e ironias que qualificam determinados grupos políticos. No Império, se criou uma frase que dizia que nada mais Saquarema que um Luzia no poder, na polêmica entre liberais e conservadores. Eu acho que no Brasil atual, a gente está vendo, diante da pandemia, também uma mudança e uma adaptação desse rótulo. Nada mais socialista do que um liberal no poder. Até porque as políticas que estão sendo implementadas, elas trazem um componente muito de assistência social. Então, neste momento, é a prioridade do governo. E a prioridade voltada para a retomada da economia é o passo seguinte. Só que, ao fazer esse movimento de retomada, de reorganizar o país e fazer as reformas estruturantes que precisa, o governo também cria um outro embaraço. Qual seja, fazer uma reforma tributária neste momento em que você está planejando sua retomada, você está enxergando lá na frente uma mudança no sistema que vai ser aplicado nos ganhos dessas empresas. Então, se você muda a sua cobrança de impostos, como é que você vai fazer uma concorrência, uma licitação e oferecer uma concessão pública sem que o agente que vai investir ali saiba exatamente quanto que ele vai pagar de impostos? Você cria uma instabilidade e isso fragiliza esse momento, na verdade, a posição do Brasil de atrair investidores, porque nesse momento exato, no segundo semestre, você já tinha um planejamento de algumas concessões. Elas foram atrapalhadas pela pandemia, elas foram desorganizadas nesse sentido, porque a prioridade das empresas é outra, as pessoas estão trabalhando em home office, você reduziu o consumo. Então, todo esse impacto econômico ele vai impactar também nessas concessões. O governo está se reorganizando e tentando fazer um planejamento para isso, mas mesmo assuntos que são prioritários do ponto de vista de tecnologia, por exemplo, o 5G, eles já foram adiados para o próximo ano. Então, essa tecnologia, que é uma tecnologia que está trazendo muitos ganhos e avanços, ela tem que ser adiada porque fazer isso neste momento, além da discussão de China, Estados Unidos fazendo uma campanha muito grande contra a Huawei
para impedi-la de participar aqui no Brasil ou restringi-la ao máximo, todo esse componente de instabilidade econômica vai atrapalhando um pouco esses planos de concessão. Então, isso está, neste momento, embaraçando um pouco isso. Mas o governo continua firme na disposição de organizar isso. Passado esse momento, o governo acha que tem liquidez no mercado, que há muito dinheiro no mundo, que esse dinheiro está procurando melhores taxas de retorno e o Brasil pode ser esse caminho. Então, apesar de vislumbrar esse momento com uma mudança de agenda e com esses empecilhos, o governo sabe que dá para trabalhar no futuro com uma agenda mais organizada se você superar este momento, se a vacina vier, se a retomada da economia acontecer, se a normalização das atividades da economia elas se fluírem e trouxerem novamente um ambiente econômico calmo e tranquilo para o planejamento do investimento, tudo isso vai compor um quadro que torna o Brasil muito atrativo. Nós temos uma necessidade de infraestrutura enorme, nós temos vários segmentos que estão muito atrasados, e nós podemos dar retorno muito importante para vários investimentos. Então, esse hoje é o quadro que a gente enxerga e que a gente percebe que pode acontecer para os próximos anos. Então, Leandro, eu acho que nesse quadro que a gente tem hoje, a gente tem a pandemia impactando, mas tem oportunidades que podem surgir lá na frente, evidentemente com uma composição diferente de agenda do governo. Perfeito. E eu vou conversar agora com o Marcelo para saber se dele, que ele está vendo nas pesquisas, se os empresários, os consumidores têm acompanhado essa animação toda, se eles estão empolgados para esses investimentos, para essas oportunidades que virão. Será que eles vão acompanhar isso? Olha, Leandro, falando primeiro dos consumidores, né, a palavra de ordem do consumidor hoje, ela parece ser uma só, que é a cautela, né? A gente já fez diversas pesquisas, 2 delas para a Confederação Nacional da Indústria, onde a gente testava, né, qual a intenção de compra, como é que o brasileiro está se comportando durante esse período, e os números são bastante contundentes. Lá no início de maio, né, ainda mais para o início da pandemia de coronavírus no Brasil, né, a gente tinha 74% dos brasileiros dizendo que tinham reduzido os gastos da sua família, né, enfim. Esse percentual hoje, agora em julho, ele é de 71%, ele praticamente não se alterou. E isso aconteceu por quê, segundo as pessoas, né? Em parte é provocada pela perda de renda, em alguns casos pela perda de emprego, informal, que ficou bastante tempo sem poder trabalhar, por exemplo, mas muito já acontecia em função do medo do futuro, né? As pessoas estavam muito inseguras do que ia acontecer no país, tanto do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista do impacto econômico. Então, todo mundo pisou no freio. A gente testou também, nas pesquisas, qual é a intenção de compra de vários produtos, né? As 2 pesquisas mostraram que, durante esse período de isolamento social, na maior parte do país, as pessoas reduziram o consumo da maioria dos produtos, elas só não reduziram, elas mantiveram ou até aumentaram, em alguma medida, o consumo de produtos que estavam diretamente associados aí à questão do isolamento, né? Produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, alimentos prontos, etc., que eram produtos que, enfim, as pessoas nesse período precisaram, de fato, ampliar seus gastos. Mas em todos os outros, roupas, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, todo mundo ou manteve ou uma boa parte, inclusive, reduziu seus gastos. E quando a gente pergunta, tá bom, mas e depois, né, no pós-pandemia, né, no pós-isolamento social, o que o brasileiro vai fazer? Para vocês terem uma ideia, hoje, o produto que as pessoas, que tem um maior percentual de pessoas dizendo, olha, eu vou voltar a comprar, eu vou gastar mais do que eu estou gastando agora no isolamento com isso, o setor aí de vestuário, são roupas, né? Mas só 21% dos brasileiros falam em ampliar os gastos com roupas. A grande maioria fala ou que vai manter o que ele já reduziu, né, durante o isolamento, ou que vai até diminuir. Enfim, as pessoas estão ainda muito inseguras aí do ponto de vista de retomar o mesmo nível de consumo que eles tinham na pandemia. E aí você me perguntou também dos empresários, né? A gente tem vários indicadores, né? Indicadores da própria CNI, da confiança do empresário industrial, da confiança do empresário do comércio, por exemplo, também, que a FGV acompanha. E o que a gente está vendo nos últimos 2, 3 meses é uma melhora desses indicadores. Eles foram ao fundo do poço lá no início da pandemia e eles começam a melhorar, mas eles ainda estão muito distantes do nível pré-pandemia, né? O otimismo hoje ele ainda é muito menor do que era
lá no início do ano, né? No início do ano, a gente começava um processo de recuperação da economia, né? De melhora no emprego, e esse processo claramente se inverteu, todo mundo sabe disso, há vários indicadores. Então, mesmo os empresários melhorando o seu otimismo, eles ainda estão ali no estágio de alguma cautela, assim como os consumidores. Claro que há setores como agronegócio, os fabricantes aí de produtos de higiene, de produtos de limpeza, que são setores da economia que não sofreram tanto nessa crise, mas a maior parte das empresas sofreu bastante, né? Se a gente for principalmente para o segmento aí de comércio e de serviços, que acho que foram os mais afetados. Então, eu acho que a cautela está no consumidor, a cautela está no empresário, e a gente vai precisar ver uma variável que é muito importante, que é a questão do emprego, né? Isso mexe muito com o humor do brasileiro, isso está diretamente relacionado, inclusive, é o que eu falei na minha primeira intervenção, a questão aí da avaliação de governo, né? A melhora no mercado de trabalho, ela acaba sempre se refletindo numa melhora da avaliação de governo, mas a gente ainda hoje não tem grandes sinais, né? A gente tem uma melhora, claro, ontem mesmo saíram dados do CAGED mostrando que foi o mês menos pior, né? A gente teve fechamento de vagas, mas num número muito menor do que a gente teve nos meses anteriores, mas ainda a gente está ainda num patamar bastante ruim, né? A gente teve um aumento muito forte do desemprego nesse período, e com essa cautela aí dos consumidores e dos empresários, a gente pode pressupor que essa recuperação ainda vai ser lenta, né? A chegar no mercado de trabalho, que geralmente é a última coisa que o empresário, a última medida que o empresário toma, né? Ele primeiro vê se tem uma consistência na melhora da economia, para depois ele pensar num aumento da força de trabalho. Então, a gente tem ainda um cenário que ainda é de muita cautela e de muita de uma certa lentidão aí nessa recuperação. Alon, e como essa retomada da economia foi influenciada ou vai ser influenciada pelo modelo de quarentena ou de tratamento, digamos assim, dessa pandemia que o Brasil escolheu, comparado com outros países, né? Nós tivemos uma quarentena praticamente parcial, né? Não foi uma coordenação completa nacional do que fazer durante esse período, e isso afeta a economia de algum jeito, diferentemente de outros países. Como é que você vê essa retomada, então, do Brasil frente a modelos adotados por outros países? Você já adiantou um pouco aí, Leandro. Não houve propriamente um modelo, uma ação central coordenada e que tivesse imposto um modelo de lockdown, de quarentena, de isolamento, de afastamento. O que houve foi a descentralização, né? Então, os estados adotaram políticas de isolamento e de distanciamento social conforme aí as suas necessidades e conforme o desejo do governante. Mas o resultado final, a resultante de tudo isso, é que o isolamento social, de uma maneira ou de outra, ele foi implantado em praticamente todo o país. E o resultado, se os cientistas estiverem certos, né, sempre tem que fazer essa ressalva, porque o conhecimento sobre a pandemia ele também varia, ele vai avançando conforme a própria pandemia vai avançando. O que a gente tem obtido é, de fato, um achatamento da chamada curva de contágio e da curva de óbitos, né? É claro que não dá para você olhar os números gerais do Brasil, porque, quer dizer, dá para você olhar, mas não dá para você concluir muitas coisas a partir dos números gerais do Brasil, porque o Brasil é um país continental. Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos estados em que a pandemia já está aparentemente regredindo e temos estados que ela está avançando. E uma impressão que a gente tem é que depende também um pouco do clima. Hoje, por exemplo, com a chegada do inverno, aparentemente a pandemia está avançando nos estados mais afetados pelo inverno, que são os estados da região sul. Agora, no caso da economia, o que aconteceu foram duas coisas. A primeira, o fechamento imposto das atividades econômicas. Isso é uma parte do que aconteceu e, pouco a pouco,
isso vai sendo revisto pelos próprios governadores, pelos próprios prefeitos. Claro que você tem ameaças de segunda onda, ameaças de aumento de contágio ou índices de aumento de contágio grandes, então você volta a ter fechamento em um ou outro lugar, mas o movimento geral é um movimento de reabertura. Então, esse é um movimento geral, é um movimento de reabertura. Uma reabertura até sui generis, porque ela acontece no momento em que a pandemia ainda não entrou em declínio, né? Mas esse é o primeiro movimento. E o segundo movimento, que a gente tem de analisar melhor, e que o Marcelo já abordou, que é a retomada da confiança do consumidor. Não necessariamente porque as empresas e os comércios e os shoppings e as atividades vão reabrir, que as pessoas vão voltar a frequentá-las da mesma maneira como frequentavam antes e vão consumir na mesma intensidade que consumiam antes. Então, tem duas etapas aí na retomada econômica. A primeira etapa é a retomada das atividades empresariais em si. E a segunda etapa é a retomada da confiança do consumidor. Isso, aparentemente, ainda está um pouco distante, por dois motivos. Primeiro, as pessoas temem a doença. A doença não dá sinais de que esteja indo embora. Então, existe o temor da doença. E, em segundo lugar, existe o temor do desemprego e da perda de renda, porque se as nossas taxas de desemprego não explodiram como em outros países, você tem muita gente que teve suspensão do contrato de trabalho, que fez um acordo com a empresa para reduzir a remuneração e para manter o emprego, mas com uma remuneração reduzida. Você tem situações em que as pessoas ou tiveram perda de renda ou tem ameaça de ter a perda de renda mais adiante. Então, para você retomar a confiança do consumidor nessa situação, é um desafio, é uma coisa bastante difícil. Nós vamos ter de ver como isso se processa nos próximos meses. Nós temos situações diferentes pelo mundo, se a gente quiser olhar alguns exemplos. Por exemplo, na China, você tem uma retomada mais firme da atividade econômica, mas é porque lá eles conseguiram, aparentemente, controlar a pandemia de uma maneira mais eficiente do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem um avanço progressivo da pandemia. Também são dois países continentais, mas no caso dos Estados Unidos eles não conseguiram se circunscrever o efeito da doença e o contágio da doença numa única região, como aparentemente no primeiro momento foi conseguido na China. Então, nos Estados Unidos você tem um prolongamento do sofrimento econômico. Por enquanto, o cenário brasileiro é de que nós vamos ter um certo prolongamento do sofrimento econômico e, como a gente já analisou na nossa primeira resposta, é preciso ver até quando as pessoas vão acreditar esse sofrimento econômico à Covid e quando vão começar a colocar a culpa no governo federal ou nos vários governos, nos vários níveis aí da federação. Obrigado, Alon. A gente vai continuar falando de outros países agora, mas sobre comércio internacional. E aí eu vou perguntar para o Márcio um pouquinho como é que está o nosso comércio exterior, né? Como é que está afetando o comércio? O governo Bolsonaro herdou, né, e aprovou, assinou o acordo com a União Europeia, né, logo no início do governo. Só que desde então ele não foi a nenhum país da União Europeia, né, do bloco europeu. E esse acordo está correndo risco de naufragar em vários países por questões ambientais, questões protecionistas e outras, né? Aparentemente, a gente não está dando tanta importância ao engajamento com esses países para levar esse acordo adiante. E, ao mesmo tempo, nós nos aproximamos muito, né? O governo Bolsonaro se aproximou muito dos Estados Unidos pela relação com o governo Trump, principalmente com o Trump em si. Será que essa aproximação com os Estados Unidos vai fazer com que o país aumente o seu comércio internacional, Márcio? O que você acha? Olha, em primeiro lugar, a Europa e o acordo com a União Europeia, ele aconteceu, foi um grande avanço, mas havia muitas resistências em relação ao Brasil. Até porque no Brasil nós temos uma agricultura muito com um padrão de qualidade, de produtividade muito elevado. E nós temos capacidade de entrar nesse mercado europeu e competir com vários segmentos deles lá dentro, se a gente tiver as tarifas e o mercado aberto realmente para a gente entrar lá.
Então, no interior da Europa, países que têm uma produção agrícola forte, como a França, como a Holanda, por exemplo, eles têm resistências aos produtos brasileiros e não querem fazer essa abertura. Então, esse movimento que a gente percebe que vários países fazem, inclusive criticando muito a questão ambiental brasileira, tem um segundo componente. Há uma preocupação ambiental realmente, mas há também uma preocupação negocial. E aí, nesse ponto, esses países estão usando isso dentro da União Europeia para tentar dificultar o avanço dessa negociação, porque ela teve assinatura, mas efetivamente para acontecer e tornar-se viável, você ainda tem uma série de procedimentos que precisam ser instaurados dentro dessa negociação. E isso não tem avançado, tem tido muita dificuldade dentro da União Europeia, justamente por esses concorrentes que o Brasil tem dentro do mercado europeu. E desse ponto de vista, o Brasil tem procurado estabelecer uma relação melhor com os Estados Unidos, que havia um distanciamento ali no governo petista, principalmente, por pragmatismo do Lula com o Bush, por exemplo. O presidente Bush, eles tinham uma relação, um certo distanciamento com o Obama, e depois o Brasil sempre foi muito pragmático na relação. Mas tinha um movimento com os BRICS, e a China estava dentro desse processo, para o Brasil ocupar um espaço melhor e procurar mais mercados. A China, como tem um grande crescimento econômico, tem demandas que nos propiciam uma abertura de mercado fundamental. Nós fornecemos muitas matérias-primas, muitos produtos agrícolas para a China. Esse mercado é um mercado que não vai se fechar, é um mercado que precisa do Brasil, mas o Brasil não tem cuidado tão bem desse mercado, até porque tem ideologizado essa relação. Então, isso é um componente que tem criado alguns atritos. Evidentemente que houve passos que o Brasil deu lá atrás, até que foram revistos recentemente. O Brasil fez um movimento na OMC de questionar, junto com os Estados Unidos, e essa é uma posição programática e pragmática, olhando que a China tem alguns problemas ainda do ponto de vista de ser considerada uma economia de mercado. Esse ponto é um ponto objetivo, não são pontos apontados no relatório do Brasil, dos Estados Unidos, em que a China não tem ali obedecido regras de mercado. Mas o componente de você ter, historicamente agora, nessa história recente do governo Bolsonaro, de ter observado essa aproximação com os Estados Unidos e a crítica à China por uma posição ideológica, isso tem contaminado toda a negociação brasileira e todo o posicionamento brasileiro. Nós não podemos abrir mão, é claro, do mercado americano nem do mercado chinês. São dois mercados importantíssimos. O chinês, nesse momento, é muito mais importante para o Brasil, até porque ele sinaliza com um crescimento contínuo e com essa demanda sendo aumentada cada vez mais nos próximos anos. Então é importante o Brasil ter um cuidado com essa relação com os chineses, com o mercado chinês, mas também observando estrategicamente sua posição. No fundo, o que a maioria dos diplomatas, embaixadores que têm uma relação antiga ali dentro do Itamaraty, defende que o Brasil seja muito defensor dos seus próprios interesses, mais do que posições ideológicas que podem conflitar com uma região ou com outra. Nós temos que observar a União Europeia também do ponto de vista de oportunidades que nós podemos ter ali. Teremos adversários, mas teremos aliados em outro campo. Então, nós podemos fazer esse movimento de procurar um certo equilíbrio pragmático entre China e Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos também têm uma posição muito pragmática em relação à China. Eles estão agora brigando por mercado, brigando por uma supremacia tecnológica, estão incomodados, evidentemente, fazem alegações que eu não sei se são verdadeiras ou não de espionagem, mas existe uma competição efetiva dentro do próprio Estados Unidos, que é o maior consumidor mundial, para manter ali certas reservas de mercado. O Trump faz isso, e esse ano ele fará muito mais, porque, claro, ele está disputando a reeleição. E esse discurso todo funciona para estabelecer um inimigo. Nós não devemos cair nessas armadilhas, nós devemos observar o mercado americano e o mercado chinês como oportunidades que nós temos, e defender isso claramente como um objetivo central de equilíbrio e defender os interesses. Nós temos aqui negócios a defender, como os Estados Unidos sempre disse, o negócio dos Estados Unidos é um negócio. Então nós temos aqui também que adotar a mesma posição e procurar ser pragmáticos nesse negócio. Obrigado, Márcio. Vamos voltar agora ao Brasil e eu volto ao Marcelo para falar um pouco de eleições municipais. Muita gente nem lembra que isso vai acontecer esse ano, né? A campanha a prefeito, por conta até da pandemia, está bastante lenta, essa discussão não aparece. E eu queria saber de você o que as pesquisas dizem sobre essa temperatura, né? As pessoas estão se preocupando com isso
e se você tem alguma visão sobre a renovação ou não das prefeituras e câmaras de vereadores ao redor do Brasil. Olha, Leandro, parte da minha resposta você já até adiantou, né? As pessoas não estão pensando nisso, né? A gente tem dois temas hoje que mobilizam as pessoas, né? A pandemia e os impactos da pandemia na economia do Brasil, na saúde financeira das famílias, né? Eu acho que essas são as duas grandes preocupações. Como você falou, a gente tem vai ter uma campanha hoje que é muito diferente e que é um pouco difícil a gente fazer algum tipo de previsão, né? O primeiro turno, que normalmente acontece no primeiro domingo de outubro, ele vai ser feito só 40 dias depois, ele vai ser feito em 15 de novembro. A campanha entre o primeiro e o segundo turno, nas cidades onde houver segundo turno, ela vai ser mais curta, normalmente são 3 semanas, esse ano serão só 2 semanas de campanha entre o primeiro e o segundo turno, né? Então, é uma campanha completamente diferente. O prazo de registro das candidaturas foi definido aí, né, pelo TSE como 26 de setembro. Então, eu acho que antes disso, esse tema ele vai estar um pouco fora do noticiário, né? O noticiário está muito quente ainda em relação à questão da pandemia, em relação à questão dos impactos econômicos, como eu falei, e eu acho que só depois da definição das candidaturas, do registro das candidaturas, que a gente vai ter um cenário mais claro, né? É que a gente vai poder começar a aquecer um pouco essa discussão sobre a eleição municipal. Agora, eu acho que já tem uma coisa que, se eu tivesse que apostar, né, eu apostaria, que é uma mudança no perfil geral, né? A gente teve em 2018 uma eleição que, entre outros temas, foi muito marcada pela questão da segurança pública, né? A gente teve uma eleição muito forte de parlamentares ligados à segurança pública, de policiais militares, etc. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que esse ano a gente vai ter uma força muito grande nos candidatos ligados à área da saúde, né? A gente já tem aí médicos se candidatando em algumas cidades, no interior de São Paulo, cidades importantes como Jundiaí, Sorocaba, por exemplo, né? Eu acredito que candidaturas com esse perfil, seja de médicos, seja de profissionais de enfermagem, por exemplo, principalmente nas câmaras de vereadores, eu acho que são candidaturas que vão ter um apelo forte nessa eleição, né? E aí a gente tem que olhar também duas outras coisas. Uma é a influência dos governadores, né, nesse processo eleitoral. A gente tem uma mudança também na pandemia. A pandemia, de alguma maneira, ela fez bem para a imagem de muitos governadores que estavam com uma avaliação ruim e que, por medidas que foram tomadas de isolamento social, medidas essas que durante um bom tempo foram apoiadas pelas pessoas, né? Muitos governadores, como vou citar aqui um exemplo, que é o João Dória, por exemplo, em São Paulo, ele viu a sua avaliação de governo melhorar bastante nesse processo aí da pandemia, apesar de um desgaste mais agora nas últimas semanas, né? Então, esse é um elemento, e o outro elemento é o próprio papel dos prefeitos, né? Eu acho que candidatos, prefeitos que sejam candidatos à reeleição e que tenham tido um papel forte de atuação nas suas cidades aí durante essa pandemia, eles podem ter algum ganho eleitoral nesse sentido. Então, a única aposta que eu faria nesse sentido é de que eu acho que o tema da pandemia ele vai obrigatoriamente invadir o debate eleitoral e a saúde vai ser um tema de muito destaque aí nessas discussões. Mas eu acho que essas discussões elas só vão aquecer mesmo ali no mês de outubro. Obrigado, Marcelo. Eu vou trazer o Alon novamente aqui e trazer uma pergunta da nossa audiência sobre essa saída do DEM e do MDB do blocão, né? O Rafael Neves traz essa pergunta também, sobre como isso pode afetar as eleições municipais e pode enfraquecer até o presidente na sua agenda desse ano. O que você acha, Alon? Eu não vejo como essa saída tem algum efeito sobre as eleições municipais. Veja, o que acontece na Câmara é o processo de disputa pela vaga de presidente da Câmara dos Deputados que vai ser trocada. O presidente vai ser trocado em fevereiro do ano que vem. E você tem aí hoje 3 blocos formados na Câmara dos Deputados, e são 3 blocos que têm tamanhos, dimensões relativamente parecidas. Você tem um bloco de esquerda que tem pouco mais de 100 deputados, você tem um bloco que hoje é o chamado centrão mais alinhado com o governo,
que também tem em torno de 150 a 160 deputados, e você tem um outro bloco que se reúne em torno do Rodrigo Maia, e que agora ficou explicitado aí que tem a participação de PSDB, Democratas e do MDB. Na verdade, quem juntar dois desses três tem grande chance de ganhar a presidência da Câmara no ano que vem. Acredito que o próprio Rodrigo Maia tenha esse tipo de pretensão, apesar da legislação impedir que ele seja candidato à reeleição, mas a gente sabe que no Brasil de hoje a interpretação da legislação e das leis é algo flexível, inclusive ao nível do Supremo Tribunal Federal. É um constitucionalismo um pouco flexível, né? Então vamos ver como isso se desenrola. Mas, de qualquer maneira, se ele próprio não puder ser candidato, ele gostaria de fazer o sucessor. Dizem que pode ser até o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator aí da reforma tributária, e aí, para isso, ele precisaria juntar os votos desse novo bloco chamado de centro, né, que tem MDB, PSDB e o Democratas, com os votos da esquerda para tentar isolar o pessoal que está mais fechado com o governo, que é o pessoal do Centrão, liderado pelo Arthur Lira, né, que é um deputado do Progressistas. Esse é o cenário de hoje. Mas veja, nós estamos falando de fevereiro. Fevereiro, no Brasil, longo prazo virou 30 dias. A gente tentar adivinhar o que vai acontecer em fevereiro do ano que vem é realmente um exercício de especulação com uma margem de erro razoável. Uma coisa que a gente tem de notar é que governo é governo. Então, se o governo quiser se movimentar para eleger um presidente da Câmara dos Deputados, que é muito importante, porque, só para lembrar que é o presidente da Câmara que decide se aceita ou não aceita instalar uma comissão para estudar o impeachment do presidente da República. Então, para vocês verem a importância do cargo de presidente da Câmara, né? Agora, se o governo decidir entrar na disputa da presidência da Câmara, ele tem de entrar para ganhar, porque quando perde, que foi o caso, por exemplo, da presidente Dilma com Eduardo Cunha, a situação se complica bastante. Agora, o que você perguntou, efeitos sobre a votação de medidas econômicas, eu não acredito nisso, porque você tem um certo consenso entre esse grupo que está organizado em torno do Rodrigo Maia e o grupo que apoia o governo, de que é necessário, por exemplo, uma reforma tributária. A divergência é que tipo de reforma vai acontecer. Mas eu vejo que um dos trunfos do Congresso, nesse momento político, é que o Congresso está entregando determinadas reformas que são pedidas pela opinião pública. Então, eu não vejo como não digo rompimento, mas esse afastamento entre dois pedaços que estavam unidos até pouco tempo atrás, que é o pedaço que apoia mais o governo e o pedaço que está mais em torno do Rodrigo Maia, eu não vejo como esse afastamento vá prejudicar a votação das medidas econômicas. Eu acho que pode ter repercussões políticas em termos de uma agenda mais política, agenda de costumes, uma coisa mais fora da economia. Na economia, especificamente, eu vejo um certo consenso entre esses dois grupos. Obrigado, Alon. Queria trazer o Márcio. O Alon comentou essa questão do impeachment, né, de pedidos de impeachment, que são responsabilidade, a abertura do processo do presidente da Câmara, né? E o presidente Rodrigo Maia tem hoje muitos pedidos ali na mesa dele para serem analisados, que estão ali na fila, por enquanto, né? Além disso, eu queria expandir um pouquinho essa pergunta para você, Márcio. O Judiciário, né, tanto no TSE quanto no Supremo, também tem algumas medidas sendo tomadas ali, alguns processos abertos que podem ameaçar a chapa ou o governo Bolsonaro. Você acha que ele consegue terminar esse governo, que essas ameaças podem se concretizar para o governo Bolsonaro? Eu só vou retomar um pouquinho, Leandro. O Alon estava falando dessa questão da sucessão da Câmara. Eu acho que é muito mais um jogo interno de movimentos ali, de disputas internas, do que propriamente um jogo para atingir o governo ou para desestabilizar o governo. Não vejo dessa forma. Além disso,
o Rodrigo Maia ter reiterado várias vezes que não acha que é o momento e não tem disposição de dar início a um processo de impeachment. E ele, sem essa disposição, isso não acontece. Você tem o presidente da Câmara que não quer isso. Você tem nenhum movimento de rua, neste momento, pedindo o afastamento do presidente. O presidente tem uma base de apoio popular ainda significativa. Então, hoje, não há cenário de afastamento do presidente. Não vejo como isso se consolidar como realidade no curto prazo. Como disse o Alon, aqui nós estamos vivendo longo prazo aqui, virou um mês, mas realmente não há no horizonte hoje nenhuma ameaça real. Você tem investigações que estão no Supremo, mas que tem um sentido muito mais, vamos dizer, de limitação de ação de governo, dos grupos que apoiam o governo muito mais, na verdade, do que você tem uma ação ostensiva contra o governo. Você tem movimentos de preservação de liberdade de imprensa ou de contenção de ataques, muitas vezes agressivos, de grupos que atuam na internet, do que outra coisa. Essa investigação, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes conduz, ainda tem muita coisa a ser revelada. Nós não sabemos exatamente aonde ela está, o que ela tem exatamente, e ela pode trazer impactos futuros. Mas é pura especulação. Como nós não conhecemos efetivamente o conteúdo do que está sendo investigado, é difícil de você fazer um julgamento sobre o grau que ela terá. Até o momento, ela tem atingido pessoas próximas, mas não chega a atingir o presidente da República propriamente dito. Até filhos podem estar envolvidos, mas o presidente é uma outra figura e nós temos sempre que lembrar disso. Você não faz um processo de responsabilização atingindo pessoas próximas. Você tem que mostrar o envolvimento da pessoa, do presidente da República nesse processo. Evidentemente que para fazer isso você tem que estar muito bem documentado, muito comprovado para você chegar a um movimento como esse. Então, eu acho que, nesse momento, essas ações que nós vislumbramos aqui no campo da investigação, elas têm contido, esses grupos têm limitado a ação disso, têm feito uma defesa da democracia, da liberdade de imprensa, muito mais do que impactado no sentido de resultar numa ameaça real ao presidente. Então, o governo vai se reorganizando, eu acho que, nesse sentido, houve uma movimentação do governo, mesmo com essa divisão do Centrão aí, esse afastamento desse núcleo por essa disputa interna, pela sucessão à presidência da Câmara em 2021, mas o governo hoje ele tem uma articulação melhor, ele tem uma base mais consolidada do que tinha tempos atrás. O presidente Jair Bolsonaro começou o governo e nunca cuidou de construir essa sua base até este ano. Este ano que ele começou e está se organizando, já tem, se a gente pode falar aí, um apoio de cerca de 150 a 200 deputados. Eu acho que isso não é um número suficiente para promover as reformas e, por isso, tem que haver uma convergência, e parece-me que há essa convergência com vários partidos. O próprio PMDB, que tem aparecido ali constantemente citado como isso ou como aquilo outro, que está com esse grupo que está com o governo, ele adotou um slogan que é ponto de equilíbrio, e esse ponto de equilíbrio permite que ele adote a defesa do governo quando houver a convergência, ou a crítica quando achar que é conveniente. Então, esse movimento dá liberdade ao partido, e o Baleia Rossi também é citado como um dos nomes que pode suceder Rodrigo Maia. Então, acho que é importante observar esses sinais que os partidos estão emitindo, que tem um afastamento ou distanciamento, mas por interesses, eu acho, muito objetivos nesse momento. E o interesse objetivo hoje é a presidência da Câmara ou a presidência do Senado. Não é a questão de manter o presidente, a eleição 2022 ainda é uma eleição muito distante, com muita coisa por acontecer no país ainda. Obrigado, Márcio. Eu queria falar um pouco agora de equilíbrio institucional, né, entre as instituições lá em Brasília, e perguntar para o Alon, o governo Bolsonaro ele quebrou uma tradição, né, ao escolher o chefe da Procuradoria-Geral da República, ignorando a lista tríplice, né, não respeitando aquela tradição que existia ali no Ministério Público, também não se importou em trocar o chefe da Polícia Federal, mesmo sofrendo ali um questionamento e um impedimento até pelo Supremo. Alon, como é que você vê o equilíbrio institucional com essa quebra de tradições e essa entendida como interferência de um poder sobre o outro a partir de agora, né? Uma novidade, digamos assim, que o governo Bolsonaro trouxe para o Brasil. Há uma diferença no equilíbrio institucional que tínhamos anteriormente? Bom, só para registrar aqui que essa chamada tradição de
indicar o Procurador-Geral da República a partir de uma lista tríplice é uma tradição muito recente, né, que vem do primeiro governo do PT, do governo do presidente Lula. Então, não sei se dá para a gente definir como uma tradição consolidada. Mas a verdade é que o presidente Jair Bolsonaro ele se elegeu numa linha chamada de antissistema. Então, o que os eleitores dele sempre esperaram dele era que enfrentasse o sistema. E o que é o sistema? O sistema é a institucionalidade estabelecida no país e que se fortaleceu, digamos assim, ou polos de poder dentro dessa institucionalidade se fortaleceram quando houve enfraquecimento tanto do governo da presidente Dilma quanto do governo do presidente Temer, né? Então, você tinha ali na reta final do segundo mandato da presidente Dilma, que foi completado pelo presidente Temer, você tinha um grande enfraquecimento do poder executivo e um fortalecimento especialmente do Judiciário, do Ministério Público e da própria Polícia Federal. E era natural que o presidente, chegando em Brasília, ele, para governar, buscasse, de alguma maneira, não digo controlar, porque não dá para controlar completamente os outros poderes ou essas instituições que eu citei, mas, de alguma maneira, influir fortemente no andamento dos trabalhos dos outros poderes e das instituições. No caso específico da Polícia Federal, de fato, o presidente da República tem autoridade sobre a Polícia Federal e talvez a imprudência que ele possa ter cometido foi de colocar à frente aí do Ministério da Justiça um personagem que foi o ex-juiz Sérgio Moro, que evidentemente, para qualquer um que não fosse cego na política, tinha pretensões político-eleitorais e que poderia eventualmente se tornar um concorrente do próprio presidente da República. Era isso que estava a caminho de acontecer e ainda está, porque todos os movimentos, mesmo depois de ter saído do governo do ex-ministro Sérgio Moro, são no sentido de enveredar pelo caminho da política. Então foi uma atitude um pouco imprudente, né, colocar à frente do Ministério da Justiça e com o comando da Polícia Federal nas mãos, alguém que possa concorrer com você numa eleição em que você vai ser candidato à reeleição. Então, o que aconteceu foi que, naturalmente, quando houve o choque desses dois projetos, o ministro Sérgio Moro foi removido pelo presidente da República. Ele pediu demissão, mas foi, na verdade, uma demissão praticamente forçada. Então, eu vejo esses movimentos com uma certa naturalidade. Essa ideia de que você pode ter vários centros de poder paralelos operando no país, cada um com a sua política, cada um com o seu candidato a presidente da República, nenhum país funciona assim. Nenhum país consegue funcionar assim. Você vê agora mesmo dentro do próprio Ministério Público, você tem movimentos no sentido de circunscrever e de limitar o papel da força-tarefa da Lava Jato, sem o que o próprio Procurador-Geral da República não conseguirá comandar o Ministério Público. Então, eu vejo assim, com uma certa naturalidade. Perfeito, perfeito, Alon, obrigado. E a gente está se encaminhando ao final. Eu queria fazer uma última pergunta para o Márcio sobre o partido do presidente, né? Ele deixou o PSL em 2019, está trabalhando para criar o Aliança pelo Brasil, né? Mas ainda não conseguiu aprovar esse partido. Você acredita que ele consegue fazer isso ainda este ano? E, enfim, como é que esse partido vai influenciar o cenário, se criado, né? Vai influenciar o cenário político brasileiro e até a própria projeção do Bolsonaro para o futuro? Olha, o fato é que o presidente, ao criar esse partido, tentar criar esse partido, ele lançou uma semente, pode ser que ela, na frente, ela dê alguns frutos, mas até agora, seja pela dificuldade operacional que eles estão tendo em conseguir as assinaturas para regularizar isso junto à Justiça Eleitoral, tem mostrado uma falta de coordenação ali das pessoas que estão encarregadas disso. O presidente delegou isso a algumas pessoas e esse processo
ainda não avançou. A gente tem que lembrar aqui que quem fez um partido rapidamente e conseguiu obter um resultado no passado recente foi o Gilberto Kassab, que fez o PSD de uma forma muito eficiente. Mas isso não tem se repetido neste momento. E, claro, o partido não participará, por não estar registrado, por não estar regularizado, das eleições desse ano. Acho que até interessante para o presidente não entrar neste momento nessa disputa, seja porque nós vivemos uma pandemia, porque ele poderia federalizar e nacionalizar algumas eleições em capitais que neste momento não há interesse nele em fazer esse processo. Ele tem demonstrado claramente isso, ele tem participado de alguns atos poucos com o Crivella ali no Rio de Janeiro, você vê uma presença dos filhos ali no partido do Crivella, mas não há uma integração dele nessa eleição municipal. Então ele tem se preservado claramente para a disputa em 2022. Então o Fernando Henrique fez isso também, o Lula em determinados momentos fez isso, entrou em algumas campanhas e em outras não, mas o presidente tem se preservado. Eu acho que o sentido dele é de ter um partido para chamar de seu em 2022. Então ele tem tempo para fazer isso. Qual será a dimensão desse partido? Ainda não sabemos, porque vai depender disso até o próximo ano, onde a gente terá realmente, provavelmente, o registro desse partido, porque esse ano a Justiça Eleitoral, com o adiamento das eleições, não terá muito tempo para avaliar isso, para ficar checando a assinatura, não há gente para fazer isso, fazer as eleições com adiamento, depois com julgamento de vários recursos, tentando caçar prefeitos que foram eleitos, vendo a regularidade, aprovar da posse num período muito curto de tempo. Então, isso tudo ficará para 2021. E é aí que nós saberemos realmente qual será o partido do presidente, quem ele atrairá. Geralmente, quem está no poder consegue ter um poder de atração gravitacional ali, por estar exercendo o poder, pelos recursos que o governo federal tem. Então isso é natural que ele consiga atrair deputados, senadores que estão insatisfeitos em outros núcleos e oferecer o comando regional dos seus partidos. Então, possivelmente, ele terá um partido. Qual será o tamanho, o impacto dele, ainda não saberemos. Mas, evidentemente, que a gente tem que observar que o presidente, ele alavancou na última eleição várias candidaturas. Havia uma onda conservadora, o Marcelo Tokarski falou até dessa pegada da segurança que aconteceu muito ali, e isso impulsionou muito candidatos vinculados ao presidente nessa área. Há realmente a expectativa de uma mudança para essa área de saúde. Então nós saberemos no futuro qual o impacto que o partido terá realmente na vida do país, na vida política do país e nas eleições. Mas eu acho que é só em 2022 que nós conseguiremos vislumbrar o tamanho do partido do presidente, se ele não optar neste caminho por um outro partido já existente ou compondo ali uma fusão com outros partidos. Então isso pode acontecer também. A gente sabe que, diante da cláusula de barreira que está criando limitações aí às alianças e coligações, muitos partidos estão trabalhando com esse horizonte de fazer fusões para poder se manter aí no jogo eleitoral. Então isso pode acontecer também, sabe, Leandro? Então todas essas nuances, elas interferirão nesse jogo que a gente passará a observar a partir do ano que vem. Acho que nesse ano o quadro está estabelecido. Não teremos alterações porque a eleição está aí, não dá para construir muita coisa, não dá para improvisar muito diante do quadro que a gente já tem, que é muito inconstante diante da pandemia que a gente está vivendo e que alterará, inclusive, a forma de fazer campanha. Será uma campanha muito mais virtual, uma campanha com ferramentas de rede social, de internet, que vai ser diferente das campanhas anteriores, onde esses movimentos já vinham se acelerando muito. Então, é esse quadro novo que nós teremos no país daqui para frente. Obrigado, Márcio. E com isso nós chegamos ao fim do nosso Bússola Política, né? Ao nosso live Bússola Política. Agradeço muito a presença do Alon, do Márcio, do Marcelo, que estiveram debatendo conosco, e de você que está nos assistindo. A plataforma Bússola é uma parceria da Revista Exame e do Grupo FSB. Nós voltamos na semana que vem, ou nos próximos dias, com mais lives e mais conteúdos para você, em conjunto com a Revista Exame. Um bom dia a todos e até mais.